Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2016. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema é o tema que você escolheu na última enquete, né? Novas regras do programa Minha Casa Minha Vida. São as mudanças que aconteceram. E para falar sobre este assunto, nós estamos com uma pessoa já muito conhecida de todos vocês, corretores brasileiros. É o Dr. Mauro Antônio Rocha, do Jurídico da Caixa Econômica Federal. Dr. Mauro, obrigado aí por sua participação na nossa segunda edição do Cresce Esclarece de 2016. Bom dia, Gilberto. É sempre um prazer estar aqui com vocês e aproveito a oportunidade para desejar um feliz ano, um ano produtivo para todos os corretores e corretoras de São Paulo e do Brasil. Doutor Mauro, vamos começar perguntando se essas novas regras já estão em vigor a partir deste ano de 2016. Sim, as novas regras entraram em vigor no dia 4/1 de 2016. São regras que foram modificadas pela resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia de novembro, resolução 790 de novembro de 2015, e pela instrução normativa do Ministério da Cidade número 22 de dezembro de 2015. Portanto, já em vigor a partir de 4 de janeiro. Valores para as regiões metropolitanas do estado de São Paulo, como é que ficou nessa nova regra? Houve uma modificação bastante grande na questão do recorte territorial, né, para efeito da Minha Casa Minha Vida. Então, nós temos hoje diversas faixas. Eu vou colocar as faixas aqui para o estado de São Paulo, ok? Na capital, o limite é de 225 mil, ok? Nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista, o limite é de 215 mil reais. Nas regiões metropolitanas de São Paulo, que não sejam, né? A metropolitana de São Paulo, Campinas e Baixada Santista, o limite é de 170, ok? Municípios com mais de 250 mil, limite 170. Municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 250 mil habitantes, o limite é 135. Os demais municípios com mais de 20 mil habitantes e menos de 50 mil habitantes têm limite de 105. E os demais municípios, limite de 90 mil reais. O 105 é para essa faixa que foi criada, 1,5, não é? Me parece que a faixa 1 não é para 1,5. O 105 é o limite para os municípios com mais de 20 mil e menos de 50 mil. Entre 20 a 50 mil. Exatamente. Também foi dividido então, né? Exatamente. Houve uma divisão muito grande dos recortes territoriais, então a coisa agora está um pouco mais complexa do que era anteriormente. Anteriormente nós tínhamos região metropolitana de São Paulo, um só limite. Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, um só limite. Agora nós temos o limite da capital e dos municípios da região metropolitana. Cidade de São Paulo, 225 mil. Porque a cidade de São Paulo é considerada como uma região, vamos dizer assim, global. Eu já vi alguma coisa da Fundação Getúlio Vargas, que é a global, a cidade de São Paulo, hein, gente? Então, veja bem, preste atenção que houve essas mudanças. Apesar que tudo isso nós vamos comentar também no próximo dia 29, quando eu ministrar o programa Casa Paulista. Agora, essas alterações, ela também, ela vai, vamos dizer, como é que eu vou colocar? Sobre a questão do fundo de garantia. Ela também entra nessa questão do fundo de garantia ou nada a ver? Por exemplo, limite de fundo de garantia para a pessoa usar, como é que entra ela? A regra é a mesma. A regra é a mesma. Os limites do fundo de garantia são os mesmos limites do Minha Casa Minha Vida, exceção da faixa 1, que é uma faixa ali de recurso da AGU, que não tem nada a ver com o FGTS. Ok. Então vamos continuar aqui. Nós temos uma pergunta aqui do José Roberto Lunardi, que é um grande participante. Já queria até aproveitar e mandar um forte abraço a todos os membros do grupo do Casa Paulista, CDHU, Crédito Imobiliário, KINAI e assuntos do mercado da corretagem imobiliária, que nós chamamos lá de Grupo Casa Paulista, que na verdade o aplicativo é o Telegram. Já estamos aí com mais de 130 corretores e se você quiser participar, basta encaminhar uma mensagem para o meu celular,
que é 011 996822110, ok? Vai ficar gravado ali na tela, minha gente. E o Zé Roberto, ele faz uma pergunta, doutor Mauro. O subsídio, ele é liberado. O associativo, o subsídio é liberado no momento que faz o financiamento logo no início, tem que esperar o imóvel ficar pronto. O associativo é imóvel na planta. Então, ele é liberado já no financiamento, tem que aguardar o empreendimento ficar pronto, doutor Mauro. Não, os subsídios são liberados a partir da vigência do financiamento, ou seja, a partir da entrega efetiva do imóvel. Até a entrega efetiva do imóvel, o que o mutuário paga são apenas os juros relativos ao capital investido. Então, vale também para o Casa Paulista aí, viu, Zé Roberto? E seguindo aqui, vamos falar aqui, aglomerados urbanos, né? Pelo normativo, ele era considerado como região metropolitana. Continua, mas de acordo com os valores, conforme o senhor já citou, doutor Mauro? Exato. De acordo com a tabela atual, já não importa mais se é aglomerado ou não. Vai pelo município, pela quantidade de habitantes no município. Então é por população. Olha, a alteração foi grande, hein? Deram uma bela fatiada aí. Inclusive, outras regiões metropolitanas de outras capitais aqui do estado brasileiro também tiveram alteração bem diferente, né? Sim. Teve uma bela alteração, hein, gente? Precisa prestar atenção, hein? Valor para os municípios, ele já falou, valor para município com população acima de 1 milhão de habitantes aqui no estado de São Paulo, então ele passou para quanto, doutor Mauro? Vamos repetir aí. R$ 215 mil reais. Ok. E que São Paulo nós temos 3 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, que é a própria cidade de São Paulo, Campinas e Guarulhos, né? E Guarulhos, ela pertence à região metropolitana de São Paulo, né? Exatamente. Só que ela não vai atingir o 225, que é São Paulo, ela vai ter o limite diferenciado, né? Só a capital. Muito bem. Com relação, vamos lá, valor Norte e Nordeste, o senhor não trouxe aí não, né? Mas é fácil que a gente pode entrar, porque acho que é 180 mil, alguma coisa assim, né? Sim. Também foi fatiado, região Foi sul. fatiado. Normalmente há uma redução, o Centro-Norte e Sul tem uma redução de 10 mil na tabela, e Norte e Nordeste uma redução de 15 a 20 mil em relação à tabela de São Paulo. Isso aí, se buscar na internet, já está todos, é fácil de encontrar, mas foi bem fatiado, não? Se quiser a informação oficial, é só entrar no Ministério das Cidades, Legislação, e encontrar lá a Instrução Normativa número 22, ela traz essas tabelas completas. Agora vamos falar um pouquinho também, que deve ter tido alteração nessa questão de renda familiar, né? Também houve alteração, né, doutor Mauro? Então, hoje nós temos 4 faixas de renda, tá? Temos a faixa 1, que vai até R$ 1.600. Renda familiar bruta de até R$ 1.600. A faixa 1,5 tem renda familiar bruta de R$ 1.600 a R$ 2.350, ou seja, R$ 2.350 por mês. A faixa 2 tem renda entre 2.350 até 3.600 e a última faixa, faixa 3, de 3.600 até 6.500 reais. Então teve esse aumento substancial. Esse aumento, para vocês entenderem, é bom. Por quê? Porque acaba enquadrando mais família, né? Exatamente, principalmente na faixa 1, porque muitas famílias ficavam sem acesso à moradia própria com o subsídio da faixa 1, em função de pequenas diferenças salariais ali de 100, 50, 70 reais. Então, com esse aumento da faixa 1,5 até R$ 1.800 e até 2.350, então já facilitou a essas famílias adquirirem o imóvel. Chegou uma pergunta aqui da Dalva de Campinas. Ainda só aceito imóveis novos? Sim, por enquanto é novo. Seria bom se entrasse imóvel usado, Dalva. Isto é o que o Cresce São Paulo, através do Viana, vem batalhando lá no núcleo do poder sobre essa questão de tentar colocar o imóvel usado no programa Minha Casa Minha Vida com as mesmas regras, para dar uma alavancada, para buscar mais imóvel para as famílias, não é? É isso, não é? Mas é uma questão política, meio difícil. Está difícil, né, Tomás? Isso aí é meio difícil, né? Será? O programa Minha Casa Minha Vida ele tem como escopo a construção de novas moradias, né? O desenvolvimento da indústria da construção civil,
além de cumprir a sua função de fornecer casa aos mais necessitados. Então, por isso, só se aceita casa nova e não as operações com casas usadas, com imóveis usados. Podemos fazer uma colocação aqui sobre a questão de subsídio, Tom Mauro. Subsídio no programa Minha Casa Minha Vida, né? Até o ano passado, antes de alterar a legislação, né? Todo trabalhador que tinha uma renda familiar de até 3.275, ele tinha direito a subsídio no programa Minha Casa Minha Vida. Esse valor, Tom Mauro, não sei se o senhor poderia responder ou não, ele aumentou, continua mesmo? Como é que ficou essa questão? Não, o valor continua em 3.275. Não aumentou? Não aumentou. Esse é o valor máximo para subsídios no programa Minha Casa Minha Vida. Então não teve alteração. Imóvel usado pelo FGTS era 1.600, então também continua? Continua a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada nesta questão, hein, gente? Subsídio, né? Olha, eu vi, doutor Mauro, pesquisando na internet, que o subsídio poderá alcançar até 45 mil, e quando eu li, era alguma coisa falando nessa faixa 1,5. Está correto essa informação que eu peguei na internet? Vai chegar até 45 mil? Eu não entendi como é que chega a 45 mil, porque hoje é até 25 mil, não é isso? É até 25 mil. Aí eu ouvi dizer que no 1,5 me parece que ia chegar até agora. Tem alguma informação sobre isso? Eu não consegui pegar mais nada. Há uma possibilidade, aquele que pegar o máximo de subsídio na faixa 1,5 de atingir os 45 mil reais. Mas o subsídio médio vai ficar por volta de 25, 28 mil reais. Não é? O subsídio mais popular, assim, mais relevante, está na faixa 1. A faixa 1 pode ter subsídio de até 73 mil reais. Certo? Agora, na faixa 1,5 e na seguinte, o subsídio já é reduzido. E na faixa 1,5 pode chegar ao 45 no máximo, mas na média vai ficar entre 25 e 28 mil reais. Normalmente, quando se fala em social, o subsídio, vamos dizer, o percentual maior de subsídio é realmente na faixa 1. Inclusive, na faixa 1 me parece que não paga nem juros, não é? A faixa 1 não tem juros, porque a faixa 1 não tem financiamento. A faixa 1 tem parcelamento do preço. Não é? Então, 10 anos, né? O preço do imóvel é parcelado em 120 vezes, com prestação mínima de 25 mil reais, e máxima de 80 reais. Não é? Então, aquele que adquirir pagando a prestação mínima de 25 reais, ao final do contrato, ao final dos 120 meses, ele terá pago 3 mil reais. Como o valor do imóvel no programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, é 76 mil reais, então ele terá um subsídio de 73 mil reais. Olha, quase 100%. Quase 100%. Vamos pensar aí, 95%. Tá? Beleza, hein? Vamos continuando aqui no nosso bate-papo, e eu queria fazer uma pergunta sobre aquela questão, por exemplo, de trabalhador que tem uma renda de R$ 1.600. Ele financiou, por exemplo, através do Construcard, material de construção, não é? Ou seja, para o imóvel dele ou para o imóvel de alguém da família dele. Após a quitação, ele quitou, se o imóvel fosse dele, ele já alienou esse imóvel. Ele tem direito a utilizar o cartão FGTS com direito a subsídio, Sr. Mauro? Sim, tem direito. É a única exceção, me parece, que tem no normativo. A única exceção, porque o Construcard não é considerado aquisição de imóvel, né? É aquisição de material de construção que pode ser utilizado em um imóvel próprio, como pode ser utilizado em um imóvel de terceiro, tá? Então, o Construcard não é considerado para efeito de impedimento de utilização do cartão de crédito de fundo de garantia. E nem subsídio. Se ele tiver o direito, ele vai ter direito ao subsídio dele. Uma que falar sobre o Minha Casa Minha Vida, na faixa 2 e 3, é o que mais interessa aos corretores de imóveis, né? É o 2 e o 3. O trabalhador recebeu o subsídio na compra do imóvel, né? Se ele, caso ele, vamos dizer, revenda esse imóvel, o novo adquirente não vai poder o subsídio, não vai ter direito a subsídio nesse mesmo imóvel, ele fica impeditivo, não é isso? Sim, porque o subsídio é apenas para imóvel novo. Né? É só para imóvel novo. Então ele já fica impedido de usar, por exemplo, assim. A mesma coisa a utilização do fundo de garantia, continua, doutor Mauro, o prazo de carência continua 3 anos para se utilizar o fundo de garantia no mesmo imóvel, continua a mesma coisa.
Perfeitamente. O prazo de garantia é de 3, o prazo de carência entre as aquisições é de 3 anos. Ou seja, se o imóvel foi comprado em dezembro de 2015 com o FGTS, ele somente poderá ser vendido com utilização do FGTS pelo comprador em dezembro de 2018 ou janeiro de 2019. 3 anos depois. Agora, no Minha Casa Minha Vida, ele, vamos dizer, vendeu, já não é mais Minha Casa Minha Vida. Se alguém comprou, ele já vai ser imóvel usado, não é? Já vai ser imóvel usado. E se vendendo esse imóvel como usado, esse novo comprador, se ele se enquadrar, ele vai ter direito a subsídio? Sabe dizer para a gente se ele vai ter, vamos dizer, é como usado, então a renda vai ser até R$ 1.600. Ele vai ter direito a subsídio? Sim, ele pode ter o subsídio do Carta de Crédito Fundo de Garantia. Ah, pelo fundo de garantia. Sim, tem aquele subsídio de desconto na prestação. É o valor de desconto, exatamente. Ou de complemento do valor do imóvel. Tá? Valor de desconto. Esse sim ele poderá manter. Agora, esse subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, não. Esse já morreu lá quando foi adquirido pela primeira vez. Já não é mais novo, né? Isso. Já passa a não ser mais novo. Mais alguma coisa o senhor teria como, vamos dizer assim, para orientar os corretores brasileiros nessa questão dessa mudança do programa Minha Casa Minha Vida? Alguma dica importante que o corretor precisava saber sobre essa questão, doutor Mauro? Então, na verdade, as mudanças foram substanciais, mas não há nenhuma novidade nelas. Não é? O que mudou? Mudou o recorte territorial, ou seja, aquele conhecimento que nós tínhamos anteriormente de que região metropolitana era tal valor, outros municípios tinham um valor diferente, isso já não vale mais. Hoje nós já temos as capitais, temos capitais metropolitanas, não é? A tabela está separada da seguinte forma: capitais metropolitanas, capitais que fazem parte de metrópole, 225. Capitais não metropolitanas, que no Brasil, na verdade, são só 3. Boa Vista, Palmas e Porto Velho. Né? Essas 215. Tá? Regiões metropolitanas. Não é? Tem regiões metropolitanas que têm um valor maior e regiões metropolitanas que têm um valor menor de limite. Tá? Mas isso tudo pode ser visto na tabela e com um pouco de cuidado lá você acaba entendendo. Embora não seja tão fácil, porque eles complicaram um pouco essa situação. Mudou a questão das faixas de renda. Não é? A grande mudança foi a inclusão da faixa 1,5, que já não é faixa de parcelamento, é faixa de financiamento. Tá? Então, aquele que compra pela faixa 1,5 compra com financiamento imobiliário. Portanto, ele tem juros, embora um juro subsidiado, mas paga juros, tem alienação fiduciária, tem tudo isso. Não é? E tem um valor de aquisição maior também do que a faixa 1. Não é? Vai até 125 mil, 115 mil na capital ou na região metropolitana de São Paulo. Tá? Então foram essas as grandes mudanças. Fora isso, o programa Minha Casa Minha Vida continua exatamente como funcionava anteriormente. Não houve nenhum tipo de... Normal, só mudou essa questão. Exatamente. Agora, eu não sei se o pessoal está entendendo bem, porque a coisa realmente, ela deu um pequeno nó, a gente vai ter que prestar muita atenção. Vou pegar como exemplo aqui para a gente tentar esclarecer melhor essa questão. Né? Que cidade de São Paulo é 225 mil. Não é a região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo, ela é formada por 39 municípios. Então, a cidade de São Paulo é 225 mil. Mas se a gente pegar Guarulhos, já não é mais 225 mil, né? Guarulhos já é 215 mil. 215 mil. E outros municípios, por exemplo, Suzano, vai depender da renda, da população. Se for maior de 100, mais de 100 mil habitantes, 215 mil. Se for menos de 215 habitantes, 170 mil. Tá vendo? Olha, agora então mudou. É bom para nós corretores? Eu acho que não é muito bom, porque acaba desenquadrando o pessoal. Mas para a gente usar, utilizando-se de um bom senso, na minha opinião, como corretor de imóveis, Gilberto é corretor de imóveis, doutor Mauro, eu acho que está justo. Porque antes, o que acontecia? Você pega, por exemplo, foi criado o aglomerado urbano de Piracicaba, onde eu lembro bem que uma cidade chamada Analândia, ela tem um número de habitantes, pouco número de habitantes,
É óbvio, quanto menor o habitante de cidade pequena, os imóveis têm uma tendência de ser mais barato também, não é? Então, o que acontece? Ele não traduz a realidade, não é? Então, o que aconteceu? São Paulo é mais caro, a capital, São Paulo capital é mais caro? Claro que ela é mais cara. Então, ela teve aí até um valor maior. Mas podia ser até um pouquinho maior desse valor, porque não é fácil encontrar, vamos dizer assim, imóvel nessa faixa de preço. Encontra, mas não é tão fácil de encontrar, né? Mas eles colocaram agora os pingos nos is. Então, não está favorecendo nem prejudicando ninguém. Então, é de acordo com o número da população. Eu acho que é justo, né, Tomaro? Na sua opinião, como grande conhecedor, eu acho que ficou mais redondinho, né? Me parece que sim. Embora tenha ficado mais complicado o entendimento, né, a aplicação prática parece mais justa. Ficou mais justa, né? Porque a gente está falando da questão social, né? É o benefício social, ok, minha gente? E vamos então aqui, continuando aqui, falar, continua na questão de utilização de fundo de garantia, sem estar aquela área construída, a maior que não for averbada, continua valendo que não, vamos dizer, pode ser feito ou pode ser utilizado o fundo de garantia, não é isso, doutor Mauro? Continua, né? Sim. Um imóvel com 100 metros, a pessoa aumentou para 120, não está averbado, ela vai poder fazer o financiamento normal, porque não é, ou precisa regularizar esses 20 metros. Não, né? Não mudou nada. Não, essa é uma questão que as pessoas parecem não acreditar muito nisso, né? Porque é facilitar demais, porque ela é recorrente, ela sempre aparece. Mas não, desde que o imóvel tenha área construída, tenha lá uma residência construída e registrada na matrícula, não importa que ela tenha sido aumentada essa área e que não tenha sido averbado. Desde que não tenha problema nenhum lá para registrar com o registro do imóvel, sem problema. Será financiado como qualquer outro. Porque tem a área construída averbada sobre o terreno, então tem construção, né? Se não tiver, não adianta ter um belo palacete se não está averbado, porque aí é só terreno. Aí é só terreno, aí então não poderá fazer o financiamento. Mas se já há uma área averbada, tudo bem. E a questão de não há necessidade de avaliação quando é uma compra à vista. A pessoa está utilizando recurso próprio, mais o fundo de garantia dele, não é? Até 190 mil não precisaria, por exemplo, estar fazendo a avaliação. Continua valendo? O valor aumentou agora? Como é que ficou nessa questão? Permanece valendo, aumentou de 170 para 190, né? Agora é 190 mil o limite. Imóvel até 190 mil, onde não há financiamento, não precisa de avaliação. Basta o IPTU ou a declaração da prefeitura de valor venal. Ok. Deu para entender, pessoal? Então, continua. O trabalhador que tem a moradia própria quitada na cidade de São Paulo foi transferido pelo empregador para uma cidade lá para a cidade de Franca. Esse trabalhador pode adquirir um outro imóvel lá em Franca, utilizando carta FGTS e fundo de garantia por ele ser transferido pelo empregador? Sim, os critérios de utilização do fundo de garantia são os mesmos. Ou o local de moradia ou o local de trabalho. Né? Nesse caso, ele saiu de São Paulo e foi trabalhar em Franca, ele comprova o trabalho em Franca, portanto, ele pode adquirir um imóvel residencial em Franca, desde que ele não tenha nenhum outro impedimento. Sim, mas ele tendo, por exemplo, ele morando em São Paulo, tendo uma moradia quitada, mas o empregador transferiu ele de cidade, lá ele não quer pagar aluguel. Ele tem fundo de garantia, tem renda, ele pode comprar outro imóvel lá usando carta FGTS e o fundo de garantia? Pode comprar. O imóvel em São Paulo não é impeditivo para que ele compre em Franca. Porque me parece que é porque ele foi transferido, né, pelo empregador, ele não simplesmente está se mudando para lá. Não, mesmo que ele não tivesse sido transferido, que ele tivesse se demitido aqui em São Paulo e conseguido um outro emprego em Franca, na medida em que ele comprove o exercício efetivo do trabalho em Franca, ele pode adquirir o imóvel em Franca. Olha, belezinha. Continua valendo. Imóvel misto, na parte residencial pode usar o fundo de garantia? Imóvel misto pode ser utilizado o fundo de garantia na parte residencial. Flat, a parte hotel, desde que se comprove que aquela moradia da pessoa é residência, pode utilizar carta FGTS e fundo de garantia, doutor Mauro? Pode. Tem uma diferença aí entre flat e apart hotel. O apart hotel, em geral, ele já é um prédio comercial,
tá? E ele tem finalidade comercial. Ainda que a pessoa tenha adquirido a unidade e more ali, ele mora numa unidade comercial. Tá? Agora, quanto ao flat, sem problema, desde que ele comprove que ele reside, que aquela unidade não faz parte do pool de locação e que o prédio admite finalidade residencial, não há nenhuma dificuldade. Pessoas sem grau de parentesco continua valendo que eles podem usar o fundo de garantia desde que eles assinem a declaração sob as penas da lei, né? Pode, sem problema. Não há problema nenhum. Não há nenhum impeditivo nessa questão. Vamos aqui repetir aqui. Para entender melhor e para buscar esta tabela, nós precisamos entrar onde mesmo, doutor Mauro? Site do Ministério da Cidade, link de legislação, instrução normativa número 22. Aproveitando, já que tem bastante audiência no Rio Grande do Sul, eu vou dar os índices aqui do Rio Grande do Sul, os Vamos valores. lá, olha tá? lá, pessoal do Então, Sul. região Sul, mais Espírito Santo, mais Minas Gerais. Nas capitais metropolitanas, o limite é de R$200 mil. Tá? Nas regiões metropolitanas, R$180 mil. Nos municípios com menos de 250 mil, R$130 mil. Nos municípios com entre 200 e 250, R$100 mil. Nos demais, R$90 mil. Então a diferença está maior na capital. Né? Que em São Paulo é 225, na região sul, nas capitais metropolitanas, R$200 mil. A única capital com 225 é São Paulo mesmo. São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Rio e Distrito Federal. São três. Normalmente é São Paulo, Rio e Distrito Federal, né? Normalmente é. Quando a gente fala de Distrito Federal, não tem nada que pegue alguma parte ali de Goiás, nada não, né? Porque... Não, o Distrito Federal é Brasília, o resto é em Só- torno, é a rede, né? É a É a região em torno. região integrada. Então, Mauro, muito agradecido aí por sua participação na nossa edição do Cresce Esclarece, segunda edição de 2016. Eu acho que fomos bem claros. Daqui para frente, o norte já foi dado a todos vocês. Está aí o endereço para buscar melhor entendimento, não é isso? Em nome de toda a diretoria do Cresce São Paulo, em nome do José Augusto Venda Neto, presidente do Cresce. Então, Mauro, obrigado por sua participação e fica aí a palavra aberta para as suas considerações finais, porque o doutor Mauro é uma pessoa que está sempre atento. Eu costumo dizer, né? Doutor Mauro é uma pessoa da Caixa que ele colabora com todos os corretores brasileiros via Cresce São Paulo. Isso eu comento em todas as minhas palestras e cursos, doutor Mauro. Muito obrigado, Gilberto. É sempre um prazer participar desse programa e de outros eventos aí do Cresce para os quais sou convidado. Não é? Então eu gostaria de agradecer também a audiência e dizer que, além do site do Ministério da Cidade, se quiserem visitar o meu site, que chama www.observatoriodofgts.com.br, lá também nós temos todas essas informações. Tem um livro sobre lá? os limites. O livro está lá também? Tem um livro lá, tem uma série de informações, ele é bastante amplo e é de grátis, não precisa fazer cadastro, nada. Pode só entrar e se aproveitar. Então, Mauro, muito obrigado por sua participação, minha gente. Então vamos encerrando a nossa edição de hoje. Aguardo vocês na próxima semana, na edição do Cresce Esclarece. Minha gente, boa sexta-feira, bom final de semana para todos vocês. Quem for trabalhar, bons negócios. Abraço forte, beijo no coração. Tchau.